RFI Convida. Elcio Ramalho. De noite e de dia você sempre se pergunta, quero uma resposta correta bem mais profunda, a definição da verdadeira identidade, de onde vem a tal da sua singularidade. Agradeço o prêmio, o presente. Estamos ouvindo a música DNA, que é o título também do quarto álbum da cantora brasileira radicada na França, Flávia Coelho, nossa entrevistada de hoje no RFI Convida. Mais uma vez é um grande prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Flávia, seja mais uma vez bem-vinda. Muitíssimo obrigada, Elcio. Super contente de estar aqui com vocês. Flávia, você lançou então recentemente, em outubro, o seu quarto álbum, como eu disse, DNA, disponível também nas plataformas digitais. Lembrando que o seu primeiro álbum, Bossa Muffin, foi lançado em 2011. Em seguida veio Mundo Meu, 2014. E depois Sonho Real, em 2016, e agora nesse novo trabalho, que, vale lembrar, foi produzido também com Victor Var Weyman, o DNA. A gente observa, então, uma das características do seu trabalho, que é uma profusão de ritmos, né? Do funk ao trap, que é um tipo de rap, também hip hop, ritmos caribenhos. Podemos dizer que esse é o seu álbum mais amadurecido, ou mesmo ousado musicalmente, Flávia? Ousar musicalmente, eu acho que faz parte da característica mais forte do artista, tem que estar sempre usando. Amadurecimento, espero que não, porque eu quero continuar a fazer muitos discos ainda. Quando a gente fala amadurecimento, quer dizer, acabou, já tá bom, então a tendência é apodrecer. Não, eu quero continuar amadurecendo. Mas com certeza eu fui ainda mais nessa coisa da procura, da mistura, porque a cultura brasileira é tão rica e eu estou sempre encontrando, quanto mais eu estou fazendo procuras na música brasileira, mais eu encontro sonoridades que vêm de fora, que viram música brasileira, o trap que a gente mistura com o funk, que dá um som diferente, e sempre os violões acústicos. Para mim é muito importante ter o violão sempre nas minhas músicas, mesmo se tem muito baixo, muito kick, mas essa parte brasileira para mim é muito importante, lógico, sempre cantando em português. E DNA justamente faz referência à identidade, à raiz, não é? Como é que foi a composição desse novo álbum? No que você se inspirou, Flávia? Eu me inspirei nas viagens, nos encontros, mas muito na atualidade do Brasil política e social de hoje. Para falar do DNA, eu estava na África, eu estava na cidade de Maputo, no Moçambique. E a cada vez que eu estou na África, eu me sinto em casa, tenho uma ligação total com a ancestralidade do Brasil. E ainda essa ancestralidade ela fica ainda mais forte quando eu estou na África lusofônica. Então eu estava escrevendo essa letra do DNA, porque nesse momento onde as pessoas querem muito se separar, a gente fala de separatismo nos países, a gente fala de separação dos povos. Eu vejo mesmo essa situação no Brasil, as pessoas querendo se separarem. Eu falei, peraí, o planeta está queimando nossa casa, o aquecimento global está aí, e se a gente começasse a buscar na nossa identidade, nas nossas raízes, no nosso mestiçagem, o que nos aproxima mais, qual é a ideia do que é o povo realmente. Então, quando eu estava em Maputo, eu estava em casa, na África, todo mundo falando português, com a mesma maneira de falar, de cantar, de dançar, de pensar. E eu falei, olha aí o ADN da gente, olha aí o DNA do Brasil, ele começou aqui na África. E se eu falasse nesse assunto, se eu falasse da importância, da riqueza que é o nosso sangue misturado, uma coisa que pra gente é uma das coisas mais importantes e mais fortes do Brasil, e que eu sinto que isso também está começando a mudar. Então, para mim, era importante falar desse assunto nesse momento. E um outro aspecto também desse disco é que algumas músicas dizem respeito a questões relacionadas a problemas sociais e políticos também. Uma das músicas que mais expressam esse contexto é a música, então, que nós vamos ouvir agora, que fala da violência no Rio de Janeiro, Cidade Perdida. Vamos ouvir um textinho dessa música. Golpe no estado, fugiram pro estrangeiro. Corrupção e medo de mãos dadas estão lá fora. Tu bateu o bico, bate a bota antes da hora. Flávia, então a gente viu aí que são palavras muito fortes, né? É uma crítica contundente que você faz, né? A cidade onde você nasceu e que você cresceu. Houve uma certa necessidade de expor, de expressar a sua preocupação, a sua visão atual, não só do Rio de Janeiro, mas também do Brasil? Eu ainda fico arrepiada quando eu escuto essa letra, porque foi uma letra muito complicada para mim de escrever. É complicado falar, denunciar e contar tudo que está acontecendo na cidade onde você nasceu, na cidade que você ama. Eu nunca na minha vida eu pensei em vir morar aqui
país para falar mal do meu país, para falar mal do Rio de Janeiro. Mas a verdade, ela existe, e desde que eu nasci nessa cidade, a cidade nunca mudou. Ela sempre foi corrompida, violenta, e tenho a impressão que está cada dia pior. E como a gente fala aqui na França, cerise de gâteau, quando a cereja do bolo chegou e que vem diretamente do Rio de Janeiro, eu falei, pronto, agora eu preciso falar disso. Era uma necessidade física mesmo, de tirar, de extirpar isso do meu coração, de falar, denunciar realmente com as palavras que são justas e necessárias nesse momento mesmo. E eu acho que eu me arrependeria muito se eu não tivesse feito esse disco dessa maneira. Eu não conseguiria me olhar no espelho sabendo que meu Brasil está passando por todas essas dificuldades, e a minha cidade, Rio de Janeiro, desde sempre, e não falar nesse assunto. É um CD, então, é um álbum engajado? É um álbum pessoal, onde eu olho, tenho esse engajamento, sim. Infelizmente, eu não estou no Brasil agora para poder estar diretamente, mas eu precisava escrever. E, sim, claro, é um disco que precisa falar das coisas como elas são. A gente não pode só falar de algodão doce e pipoca sabendo que o mundo está do jeito que ele está, né? Agora, voltando um pouco às suas raízes, Flávia, você é filha de pai e mãe nordestinos, né, que migraram para o Rio de Janeiro. E vem de lá, você se banhou sempre nessas músicas. Você fala, né, que nasceu no Nordeste. No Nordeste, né? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, né? Isso foi importante para a sua formação, inclusive musical, Flávia? Muito. E se expressa até hoje, cada vez mais na sua obra? Cada vez mais. Na verdade, eu nunca tive vergonha de ser filha de nordestino. Isso na cidadezinha, na comunidade onde a gente vivia, como eu acabei de falar, no Nordeste do Rio de Janeiro, para muitas pessoas nós sempre éramos estigmatizados. A filha do cabeção, a filha da Paraíba, a filha do imigrante. Então, sempre na minha cabeça, sempre teve isso em volta da gente. Mas eu sempre tive orgulho dessas raízes. Eu sempre amei ter pai e mãe do Nordeste. Eu sempre amei essa cultura, essa riqueza, essa mistura de culturas, sem mesmo entender o que era. Eu repito, eu comecei a aprender a pessoa que eu era bem mais tarde. Mas eu sempre reivindiquei o fato de ter esse acentozinho um pouco nordestino, porque tá no meu DNA, tá na minha raiz. E isso a cada disco se reflete cada vez com mais força, porque o Brasil não seria o país que é se o povo nordestino não tivesse construído esse país. E você traz tudo isso para um público francês, lembrando então que você é radicada aqui na França desde 2006, construiu basicamente a sua carreira, né, aqui na França. Como é para você cantar em português, na sua língua aqui, e como você conquistou esse público, não só parisiense, mas francês e agora cada vez mais o público europeu? A que você atribui o seu sucesso, Flávia? Eu acho que tem uma sinceridade em tudo que eu faço, Elcio. Eu nunca fiz coisas para fazer sucesso internacional. Eu fiz música para mim, para o meu pai, para mostrar para o meu pai que eu sabia escrever música, que eu sabia fazer disco. Na verdade, eram desafios pessoais. Eu nunca tive essa coisa de agora eu vou fazer um disco para estourar. Então, acho que a galera aqui na Europa vê isso, aprecia o fato que, quando a gente é sincero, quando a gente acredita no que a gente está fazendo e tem um trabalho de equipe, isso é reconhecido. Então, eu sempre tive muito cuidado. Não é porque eu canto em português que eu tenho que dizer besteira ou dizer coisas que eu não digo na minha vida de todos os dias. Tem um trabalho enorme de leitura, de viagens, de estar trabalhando sempre o instrumento. Não é assim, a gente faz um disco, a galera não entende nada, eu vou falar, como eles dizem aqui, não importa o qual. Não é assim. Tem que ter sinceridade, tem que ter verdade, tem que acreditar no que está dizendo, tem que viver o que está escrevendo, tem que ter uma legitimação do que está sendo escrito ali naquela hora. Eu acho que a galera daqui gosta disso, entende e aceita. E foi um desafio de querer cantar em português. Eu cheguei aqui cantando em português numa época onde as pessoas tinham ouvido o português do Gilberto Gil, do Tom Jobim, do Caetano Veloso, de 30 anos atrás, um pouco do Lenine, graças a Deus que vinha aqui de vez em quando. Mas foi novo para eles também de aceitar esse português. Agora tem vários artistas do Brasil, da lusofonia que estão aí. Isso é maravilhoso, que graças ao começo desse pequeno caminho que a gente começou a construir, tá aí todo mundo, vários artistas chegando cada vez mais, e as orelhas europeias começaram a entender que tem uma riqueza enorme na língua portuguesa. Você tem uma agenda de shows que é bastante lotada, cada vez, principalmente que você lança um álbum, mas você também já se apresentou no Brasil. Você acha que você
justamente reconhecida no Brasil pelo sucesso que você faz, inclusive aqui fora, por levar a música brasileira aqui fora? Está começando, ainda muito tímido, né? Porque para ir trabalhar no Brasil, tem que estar no Brasil e ficar pelo menos uns 6 meses no Brasil, trabalhando no projeto, trabalhando no disco. Ano passado, pela Sony Music, nós lançamos uma coletânea de todos os meus discos e a primeira música que a Sony tinha escolhido para trabalhar era a música Sunshine, que fala dessa tristeza que são as prisões do Brasil e os maus tratos, a violência pela polícia. E a Sony achou que essa música era um pouco difícil para trabalhar nesse momento de polarização do Brasil, etc. Então, em relação a isso, foi um pouco complicado para mim, porque como é uma pena que eu não possa me expressar da maneira que eu acho que é importante para os brasileiros nesse momento. Mas eu tomei a decisão de não ir para o país e ficar aqui e escrever meu disco novo, mas eu recebo muitas mensagens das pessoas do Brasil que querem que eu venha cantar, me apresentar. Espero que aconteça, espero que essa porta se abra, não só para mim, mas para todos os cantores que estão nessa linha de engajamento cultural, na verdade. Eu acho que esse trabalho de engajamento é pela volta do Ministério da Cultura, é pela volta que as minorias LGBT que tenham mais lugares, que as minorias tenham mais vozes. Eu acho que essas vozes estão sendo acabadas, estão sendo caladas assim, ultimamente. E é importante, então, você, inclusive, ser uma porta-voz aqui fora do que está acontecendo, então? No fundo, é um pouco isso também, né, É um Flávia? pouco isso também. A minha família, quando eu digo minha família, os meus amigos estão contentes que eu possa ficar aqui dizendo o que eu quero e que eu acho que tem que ser dito. E me dizem às vezes, bom, será que fica um pouquinho por aí, depois você volta. Ok, Flávia Coelho, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua vinda aqui à Rádio França Internacional. E, claro, desejamos muito mais sucesso para você e agora para o seu 4º disco, DNA. Mais uma vez, muito obrigado. Força, Brasil! Força! Sem paciência.